Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Ashtanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os 8 degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. A austeridade é o elemento que trabalharemos hoje aqui nesta apresentação no podcast e se constitui no terceiro elemento de Niyama dentro de Ashtanga Yoga, como definido por Patanjali. E austeridade em sânscrito é nomeado como tapa ou tapasya, tapa. E esta austeridade, ela se refere à possibilidade que nós temos de refrear os nossos impulsos inconscientes, os impulsos irracionais e também as nossas tendências menos lógicas, movimentos que muitas vezes nós podemos ter de uma forma não muito natural. É muito comum nós termos hoje em dia um grande empenho em desenvolvimento de objetivos mais físicos, materiais, objetivos que podem ser palpáveis, tangíveis, desenvolvimento de processos, robotizados, meios de intensificar e otimizar a nossa comunicação, o acesso a informações. Mas você pode observar que, ao mesmo tempo, paralelo a isto, se desenvolve uma grande lacuna no relacionamento. Nós conseguimos, às vezes, prever certos movimentos, certos comportamentos de máquinas, de elementos eletrônicos por meio da informática, mas o comportamento humano ele é muito imprevisível. E isto se deve a um dos elementos que interferem nesta cadeia de comportamento humano, que é a falta de tapasya, a falta de austeridade. Porque é a austeridade que consegue criar um comportamento mais uniforme, um comportamento mais controlado. E tapasya, ou austeridade, nesse sentido, não significa restrição, mas o próprio desenvolvimento do autocontrole. Porque, como eu disse, o relacionamento humano ele está muito caótico, ele está muito pouco pautado em premissas humanas, em valores humanos realmente significativos. E quando nós perdemos esses referenciais, a condição de ordem se torna um pouco mais difícil, um pouco mais carente de ter um controle, de ter um direcionamento. Imagine que você solta um animal doméstico numa grande savana. Ele fica completamente perdido ali. Ele não sabe para onde ir. Já para um animal daquele habitat, daquele ambiente, ele está completamente já reconhecido ali. E então não haverá necessidade de nenhuma intervenção. Agora, a condição desse animal selvagem, primitivo, ele faz qualquer coisa, ele pode atacar um ser humano, ele pode atacar outros animais de diferentes níveis da sua cadeia alimentar. Enquanto que aquele animal doméstico, ele está agora, então, correndo risco naquele ambiente. Da mesma forma, a nossa falta de austeridade, ela, inversamente a esse exemplo, a essa metáfora,
ela não corre o risco, porque a falta de austeridade nos joga num terreno onde não é o nosso habitat e onde nesse terreno nós teremos um comportamento selvagem, um comportamento movido muito pelo nosso irracional. E é o que a austeridade visa fazer, é nos preparar para que tenhamos um comportamento adequado e não um comportamento selvagem, não um comportamento que seja algo prejudicial para o nosso desenvolvimento no longo prazo, um período longo, e não de uma maneira muito imediatista. Por esse motivo, muitas vezes, tapácia é mal compreendida. De forma muito simples, tapácia significa esta austeridade, a verdadeira austeridade, de direcionar a mente para aquilo que ela precisa realizar, para aquilo que ela precisa fazer, e não deixar a mente fazer tudo o que ela gostaria de fazer. Não deixar a mente se perder em atividades que serão negativas, ruins, prejudiciais a ela. Aqui eu abro um parênteses para a gente pensar um pouco mais dentro de uma outra metáfora. A mente, ela está nos conduzindo. Então, se a mente não tem regras, não tem a prática de delimitações provenientes da austeridade, ela nos levará para algum abismo. Ela pode nos levar para condições, às vezes, perigosas. Então, o mal que ela pode trazer não é para ela mesma, mas sim para nós. Imagine que nós podemos ser, nessa metáfora, os passageiros de uma carruagem, de uma quadriga, ou mesmo estamos montados sobre um cavalo, e esse cavalo é a mente, esta mente selvagem que está agora correndo num ambiente totalmente selvagem, inóspito. E qual é a sua chance de se proteger ou de se salvar desta condição? Então a austeridade, ela delimita, ela torna um cavalo selvagem um cavalo doméstico, um cavalo controlado, um cavalo dócil. Porque isto também está definido no Bhagavad Gita, que a mente, ela pode ser a nossa maior inimiga quando ela não está sendo delimitada por austeridade, por tapácia. Que quando nós conseguimos ter a mente regrada em austeridades verdadeiras, e falaremos sobre isso, a mente pode se tornar a nossa maior amiga, a nossa maior colaboradora para o desenvolvimento que nós almejamos. Então, tapácia, ou esta verdadeira austeridade, significa deixar de fazer o que a mente prefere ou gosta, para fazer e realizar aquilo que se deve realizar, aquilo que se deve fazer, aquilo que está dentro do nosso dever, mesmo que seja contrário ao prazer da mente. Em outras palavras, austeridade significa vencer os obstáculos e dificuldades pelas quais os nossos sentidos, a nossa mente e inteligência têm que passar. Pense num exemplo de um pai que tem uma preferência muito forte por futebol e bem na final de algum campeonato ele então está em casa com o filho febril, não é? Imagine um bebê febril e o seu time jogando. Ele tem que fazer uma austeridade, ele tem que priorizar o dever principal dele, que é levar o filho para o médico, ser medicado. Então ele abre mão, não é, do seu time de futebol e passa a realizar uma austeridade. A austeridade não é de levar o filho, a austeridade é de abrir mão de algo que não é prioritário para ele naquela condição, naquele momento. Isto é austeridade. Então, a austeridade não é abrir mão de tudo ou se negar a fazer tudo, mas realmente deixar de fazer aquilo que não é prioridade. E de acordo com o Bhagavad Gita, existe a austeridade do corpo, a austeridade da fala e a austeridade da mente. E todas devem visar a satisfação
do Supremo. A austeridade do corpo é realmente não dar ao corpo aquilo que ele não pode ter. Por exemplo, ter uma regra alimentar, ter uma regra de descanso, de repouso, ter uma regra de atividades. Às vezes o corpo não quer ir para a academia e você sabe que aquela vontade do corpo tem que ser vencida por uma austeridade. Às vezes o corpo, ele parece exigir um tipo de alimentação e você sabe que aquele tipo de alimentação pode te prejudicar, então você faz uma austeridade de se negar a esse capricho do seu corpo. Da mesma forma, a fala. Às vezes você se irrita, você perde um pouco o controle das suas emoções, mas você reassume quando assume a austeridade da fala, de não falar coisas desagradáveis, falar algo que não esteja fundado na veracidade. E a austeridade da mente, como eu disse, é a mais proeminente, porque o corpo nós conseguimos até controlar de uma forma simples, não? A fala, nós também conseguimos, de alguma forma, ter um determinado controle sobre o que falamos, mas a mente, ela está no controle. Então, a austeridade da mente é também de você não deixar a mente pensar qualquer coisa, divagar por qualquer lugar, por qualquer campo da razão humana, porque ela tenderá a levar você para um campo da irracionalidade humana. E estas formas, então, elas visam uma satisfação maior, uma satisfação do Supremo, que está ligado ao que nós falamos no podcast anterior, que é de Santosha. Se nós tivermos austeridade sobre o corpo, fala e mente, nós, então, teremos um acesso muito mais fácil, muito mais dinâmico à autossatisfação, à satisfação interior, Santosha. Qualquer tipo de austeridade que cause dor ou sofrimento nunca deve ser praticado pelo yogi erudito. Isso se aplica ao tipo de austeridade que nós fazemos ao corpo. A austeridade do corpo não é martírio, não é autoflagelo, nada disto. A austeridade do corpo, como eu disse, é de não dar ao corpo aquilo que ele não pode ter. E não dar ao corpo o que ele não pode ter, naturalmente, também é de não sacrificar o corpo, não martirizar o corpo. Praticar tapas para engrandecimento pessoal ou mesmo para um reconhecimento político, para uma postura política, como jejuns, mortificações ou autoflagelação, não tem nenhum valor espiritual e são contrários às bases da filosofia védica do yoga. Quer dizer, se você pretende um cargo político e acredita que fazer um tipo de austeridade específica, como jejuns, né? Como Gandhi fez, naturalmente isso não tem nenhum fundamento filosófico nos Vedas, na literatura védica. Não passa de capricho, não passa de interesses pessoais, não passa de uma motivação material ainda. Porque a austeridade tem como objetivo auxiliar no avanço da consciência espiritual do yogi ou do praticante, ajudando assim a trabalhar em seu desapego e no fortalecimento de sua determinação espiritual, nada mais que isto. A austeridade não visa benefícios materiais, status, reconhecimento ou poder material. Toda austeridade com base nas escrituras favorece a vida espiritual e não há vida espiritual sem austeridade. Uma nutre a outra. Se você não pratica austeridade, a vida espiritual ela se torna também insípida, sem gosto, vazia. E se você pratica austeridade sem objetivar o desenvolvimento da consciência espiritual, ela certamente cairá num nível de austeridade mundana, corpórea, material, egóica. Muitas vezes devido à influência ilusória de ter passado por milhões e milhões de vidas em diferentes corpos, a nossa condição como alma condicionada sente mais facilidade em ocupar-se nas atividades prejudiciais à vida espiritual. E costumamos ver a auto-entrega do yogi, né, como algo penoso, algo difícil. A austeridade, o termo austeridade, ele tem uma conotação semântica muito pejorativa, muito ruim,
Quando nós pensamos em austeridades, pensamos em algo que vai nos trazer dor, sofrimento, algo penoso. Quando, na verdade, fazer da vida diária uma atividade sagrada, sacralizar, sacro ofício, né, nos leva à ideia de executarmos ofícios sagrados. E você realizar ofício sagrado diariamente é uma grande austeridade, porque tudo na vida, tudo na nossa condição atual, ela tende muito mais para questões não sacrálicas ou sagradas, né, mas sim questões mais profanas, mundanas. Daí o sacro ofício. Então, se você tem uma vida que está se dirigindo para a sacralização, o desenvolvimento de uma consciência espiritual, naturalmente isto exige austeridade. E quando nós praticamos a austeridade no nível mais simples, mais fácil, isso já te dá uma nova dimensão em sua consciência, pois essa dimensão agora é uma plataforma espiritual. E na plataforma espiritual, o limite é ilimitado, o tempo é eterno. E de acordo com Bhagavad Gita, no capítulo 17, verso 14, dedicar a vida integralmente à satisfação do Supremo é a austeridade mais elevada. E isso não significa você abandonar tudo, mas sim de você direcionar a sua mente, as suas ações mentais, as suas ações verbais e as suas ações corporais ao Supremo, à satisfação do Supremo, que é o que nós veremos ainda no final do Niyama, né, desse estágio que nós estamos estudando em Patanjali. O último estágio é justamente esta entrega ao Supremo, de você poder se dedicar e de se integrar na entrega ao Supremo. Ijvara Pranidhanava, veremos isto em breve. E dessa forma, então, é importante que nós tenhamos esta autossatisfação proveniente da satisfação do Supremo, e a maneira de satisfazer ao Supremo é realizar um nível de austeridade mais elevado, que é justamente dar satisfação ao Supremo. Como eu disse, canalizar, direcionar o nosso corpo, a nossa fala, os nossos pensamentos para satisfazer ao Supremo. Isto é uma outra ciência também apresentada no Bhagavad Gita e que nós podemos tratar futuramente em outro podcast. Também nesse verso citado, né, no verso 14 do capítulo 17, encontramos que Saucha, Asteya, Brahmachari e Ahimsa constituem austeridades do corpo, ou seja, a limpeza, não é? Você não roubar, você ter uma postura de controle dos seus impulsos físicos e também ter uma postura de não violência constituem austeridades do corpo. A veracidade, o autoestudo, que também veremos ainda, são elementos que constituem a austeridade da fala. Então, você ser veraz e você dedicar ao seu estudo, principalmente o estudo que te dá autoconsciência, o estudo das literaturas espirituais e literaturas da filosofia do yoga, ajudam bastante na austeridade da fala. Também santosha, né, ou a autossatisfação, ter uma postura grave ou ser grave, ser autocontrolado, ser simples ou praticar a simplicidade e ter uma purificação da existência, ou seja, de você estar sempre se refazendo na sua autoconsciência. Isto é o modo que nós podemos purificar a nossa existência, de tudo que você realiza, você estar consciente, né? Tudo que você realiza, você ter uma autorreflexão para analisar aquilo que você fez e então assumir uma nova autoconsciência, estar sempre se refazendo nesse processo de autoconsciência. Isto é a austeridade da mente. Então, a autossatisfação, gravidade, autocontrole, a simplicidade, a purificação da existência, tudo isto é dito no Gita também, né, na Bhagavad Gita, capítulo 17, verso
16 é definido como austeridade da mente. Então, somente reconquistando estas qualidades divinas, provenientes da austeridade, é que podemos recuperar a nossa consciência original. E fixo na busca desta elevação espiritual de nossa consciência, é que nós podemos, como yogis, sentirmos a satisfação que resulta da própria austeridade. Como eu disse, é dessa austeridade de corpo, fala e mente que provém Santosha, a autossatisfação. E mais uma vez eu cito aqui o verso que também está no Bhagavad Gita, Raso Ravarjan Raso Piyasya Param Drishtani Vartate, que diz que quando a nossa consciência ou a nossa mente prova um gosto superior, um sabor que está acima do plano físico, material, sensorial, esse sabor então ele desperta a nossa consciência original, a nossa consciência espiritual, e daí provém então uma autossatisfação inigualável. E o processo para se chegar a provar esse sabor da consciência espiritual é necessário ou é através de austeridade, através de tapasya. E dessa forma, Patanjali coloca como uma das disciplinas talvez mais importantes dentro do niyama, do estágio de niyama, a disciplina de autocontrole ou a disciplina proveniente da austeridade. Então, vamos refletir sobre isso e observar o como nós estamos realizando austeridades no nosso dia a dia, na nossa vida, e dessa forma desenvolvermos a nossa capacidade de sacralizar as nossas atividades, a nossa vida, por meio de tapar, por meio de austeridade verdadeira. Até o próximo podcast. Namaskar.